Maria acordou sobressaltada com as batidas insistentes na porta do seu pequeno apartamento em Alfama, o bairro antigo de Lisboa onde as ruas estreitas ecoavam segredos da cidade. Eram 2 da manhã e o som cortava o silêncio como uma lâmina. Ela se arrastou da cama, o coração acelerado, imaginando uma emergência. Ao abrir a porta, lá estava Sofia, a irmã mais velha do seu melhor amigo João, com os olhos vermelhos de lágrimas e o casaco encharcado pela chuva fina que caía lá fora. "Preciso falar contigo, Maria." "Não aguento mais", disse Sofia, a voz tremendo, antes de entrar sem esperar convite. Maria, ainda atordoada, fechou a porta e acendeu a luz fraca da sala. Sofia, sempre tão composta e distante, desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. "Eu te amo, Maria. Amo há anos e isso está-me matando por dentro." Maria congelou. Sofia era casada há 5 anos com Pedro, um homem respeitado na comunidade católica de Lisboa, e tinha uma filha de 3 anos, a pequena Inês. João, o irmão de Sofia e melhor amigo de Maria desde a universidade, sempre falava da irmã como pilar da família, a mulher perfeita que sacrificava tudo pela tradição. Como isso podia estar acontecendo? Maria, solteira e discreta, nunca havia imaginado que os olhares trocados em jantares familiares pudessem significar algo mais. Elas passaram a noite inteira conversando, ou melhor, Sofia despejando anos de repressão. Contou como se casara jovem para agradar os pais conservadores, como fingia felicidade no casamento enquanto lutava contra sentimentos por mulheres que surgiam desde a adolescência. "Eu via você com o João, rindo, livre, e invejava isso." Mas era mais que inveja, Maria. Era desejo de estar perto, de ser como você. Maria ouviu em silêncio, o peito apertado. Ela própria havia questionado sua sexualidade anos antes, após um namoro fracassado com um homem, mas nunca agira sobre isso. A confissão de Sofia atingiu como um raio, despertando algo adormecido. Pela manhã, quando o sol nascia sobre o Tejo, Sofia não foi embora. Elas tomaram café juntas, os silêncios carregados de tensão. Maria sentiu um misto de medo e excitação. "O que fazemos agora?", perguntou ela, a voz baixa. Sofia pegou a sua mão, um toque elétrico que as duas sentiram. "Não sei. Mas não posso voltar para casa fingindo que nada aconteceu." Naquele dia, Sofia mentiu para Pedro, dizendo que passara a noite com uma amiga doente. Foi o início de uma mentira que se tornaria uma teia. Maria, pela primeira vez, questionou sua lealdade a João. Ele era como um irmão para ela, partilhando confidências sobre a família disfuncional, os pais rigorosos que pressionavam Sofia a ser a filha perfeita, o casamento arranjado para manter as aparências. Contar a ele seria trair Sofia, mas esconder seria trair a amizade. Os dias seguintes foram um turbilhão. Sofia aparecia no apartamento de Maria após o trabalho, alegando reuniões fictícias. Elas conversavam horas, compartilhando histórias de infância, de sonhos sufocados pela sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas. Maria trabalhava como designer gráfica em uma agência no Chiado, onde a criatividade fluía, mas agora sua mente estava dividida. "E se alguém descobrir?", Maria perguntou uma noite, enquanto caminhavam pelo bairro Alto, fingindo ser apenas amigas. Sofia parou, os olhos brilhando sob as luzes da rua. "Então enfrentamos. Mas por agora, isso é nosso." A pressão começou a se acumular. Os pais de Sofia, donos de uma pequena padaria em Belém, notaram sua ausência frequente. "Onde você anda, filha?" "Pedro se queixa que você chega tarde", disse a mãe em um almoço familiar. Sofia sorriu forçado, mas por dentro, o conflito a corroía. Ela amava Inês mais que tudo, mas o casamento com Pedro era uma prisão. Ele era bom, mas não a completava. Maria, por sua vez, evitava João. Quando ele ligou convidando para um churrasco, ela inventou uma desculpa. "Estou ocupada com trabalho", mentiu, odiando-se por isso. A culpa a consumia, estava traindo o amigo ao se envolver com a irmã dele?
E Sofia estava traindo sua família? As noites juntas eram um refúgio, cheias de conversas profundas sobre identidade, sobre como a sociedade em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda julgava em sussurros. As pessoas aceitam no papel, mas nas famílias é diferente, disse Sofia, abraçando Maria. O primeiro beijo veio natural e um momento de vulnerabilidade que selou o pacto. Não foi paixão selvagem, mas uma conexão emocional que as duas precisavam. Mas cada toque trazia um preço, o medo de perder tudo. À medida que as semanas passavam, a relação se aprofundava. Maria começou a questionar sua própria vida. Sempre se sentira atraída por mulheres, mas o medo de rejeição a paralisara. Agora, com Sofia, via um futuro possível, mas sombreado por obstáculos. Uma noite, Pedro ligou para Sofia enquanto ela estava com Maria. Onde estás? Inês pergunta por ti. Sofia desligou, lágrimas nos olhos. Eu não posso continuar assim. Mas não consigo deixá-lo sem machucar todos. Maria consolou, mas internamente duvidava. Estava disposta a ser a outra em uma vida dupla? O conflito interno de Sofia era palpável, a moral católica inculcada pelos pais a fazia-se sentir pecadora, mas o amor por Maria fazia-se sentir viva. Elas decidiram ser cautelosas, encontrando-se em cafés discretos ou passeios pelo Parque Eduardo VII. Mas o segredo pesava. João, percebendo o distanciamento de Maria, confrontou-a em um café. O que se passa contigo? Pareces distante. Maria hesitou, mas mentiu novamente. Nada, só stress do trabalho. A mentira a feriu como uma faca. Ela sabia que isso não duraria. O alto preço da escolha começava a se revelar: isolamento, culpa e o risco de perder as pessoas que amava. Os meses se arrastavam e a relação entre Maria e Sofia se tornava uma corda bamba sobre um abismo. Sofia passava cada vez mais tempo no apartamento de Maria, alegando horários extras no seu emprego como professora em uma escola secundária no Restelo. Pedro, inicialmente compreensivo, começou a suspeitar. Você mudou, Sofia. O que há de errado? Perguntou ele uma noite, após Inês dormir. Sofia negou, mas o casamento desmoronava. Ela dormia no sofá, evitando intimidade, o que só aumentava a tensão. Maria, por sua vez, lutava com sua consciência. No trabalho, distraída, cometeu erros em projetos, recebendo advertências do chefe. Concentre-se, Maria. Isso não é você, disse ele. Mas como se concentrar quando cada mensagem de Sofia era um misto de alegria e pavor? Elas se encontravam em lugares remotos, como a praia de Cascais nos fins de semana, onde podiam caminhar de mãos dadas sem olhares conhecidos. Quero uma vida contigo, confessou Sofia uma tarde, o mar ao fundo. Maria sorriu, mas o medo a assombrava. E Inês? E sua família? A pressão familiar intensificou. Os pais de Sofia, devotos frequentadores da igreja de São Vicente, organizaram um jantar para celebrar o aniversário de casamento dela e Pedro. Sofia relutou, mas foi obrigada e Maria ficou sozinha, roendo as unhas de ansiedade. No jantar, a mãe de Sofia elogiou o casal: vocês são o exemplo para todos. Uma família abençoada. Sofia sentiu náuseas, pensando em Maria. Pedro, notando desconforto, confrontou-a depois. Há outra pessoa? Sofia negou, mas as lágrimas a traíram. Ele saiu furioso, deixando-a sozinha com Inês. Naquela noite, Sofia fugiu para Maria, chorando. Ele sabe que algo está errado, mas não imagina o quê. Maria abraçou, mas o peso da traição crescia. Ela própria enfrentava dilemas éticos. Era certo incentivar Sofia a deixar o marido? E João? Ele ligava com frequência, preocupado. Vem cá em casa, Maria. Sofia está estranha, talvez possas falar com ela.
Maria evitou, mas a culpa a consumia. Em uma conversa interna, ela debatia: o amor justifica a dor causada aos outros? Uma reviravolta veio quando João descobriu uma mensagem no telefone de Sofia, deixado por acidente na casa dos pais. Era de Maria: saudades tuas. Cuide-te. Inocente, mas suficiente para levantar suspeitas. João confrontou a irmã. O que se passa entre ti e a Maria? Ela é minha amiga. Sofia, em pânico, negou tudo. É só amizade. Mas João não acreditou. Ele ligou para Maria, furioso. O que fizeste à minha irmã? Ela está casada, tem uma filha. Maria, chocada, desligou sem responder. A amizade de anos desmoronava. Sofia, dividida, escolheu confrontar a família. Em uma reunião tensa, contou aos pais sobre seus sentimentos. Eu não amo Pedro como devia. Amo uma mulher. O pai explodiu: isso é pecado. Como podes fazer isso à Inês? A mãe chorou, invocando a Bíblia. Sofia saiu dali destruída, mas determinada. Ela se mudou temporariamente para o apartamento de Maria, deixando Pedro com Inês. Preciso de espaço, disse a ele. Pedro, magoado, concordou, mas avisou: pensa na nossa filha. Maria e Sofia agora viviam juntas, mas o idílio era ilusório. Vizinhos cochichavam e no trabalho de Sofia rumores se espalhavam. Uma colega conservadora denunciou à direção da escola, alegando comportamento impróprio. Sofia foi chamada para uma reunião. Sua vida pessoal afeta sua imagem como educadora, disse o diretor. Ela defendeu-se, citando leis portuguesas que protegem contra a discriminação, mas o dano estava feito. Alunos sussurravam, pais reclamavam. Maria, apoiando, perdeu noites de sono. Vale a pena? Perguntou uma vez. Sofia assentiu: sim, porque é real. Mas o preço era alto. Sofia via Inês apenas nos fins de semana e a menina perguntava: por que não vens para casa, mamã? Cada visita era uma facada. João cortou contato com Maria, chamando-a de traidora. Você destruiu minha família. Maria chorou sozinha, questionando sua escolha. A sociedade, apesar dos progressos, ainda impunha barreiras sutis, olhares julgadores no metrô, comentários online anónimos quando fotos vazaram. O clímax se aproximava. Pedro, descobrindo a verdade através de João, pediu o divórcio. Quero custódia total de Inês. Você não é estável. Sofia lutou nos tribunais, mas o juiz, influenciado por argumentos morais, favoreceu Pedro. Sofia perdeu a custódia primária, vendo Inês apenas supervisionado. A dor a quebrou. Eu sacrifiquei tudo por nós, Maria. E agora? Maria, culpada, prometeu lutar ao lado dela. Mas internamente, duvidava se o amor sobreviveria à tormenta. A batalha judicial se intensificou, transformando a vida de Sofia em um inferno burocrático. Advogados caros, audiências exaustivas em tribunais de família em Lisboa, onde juízes conservadores questionavam sua aptidão maternal devido à orientação sexual. Como pode educar uma criança vivendo em pecado? Perguntou um perito psicológico contratado por Pedro. Sofia rebateu, citando estudos sobre famílias LGBT, mas o estigma persistia. Maria acompanhava, segurando sua mão nos corredores frios, mas o estresse abalava a relação. Discussões surgiam: você me empurrou para isso, acusava Sofia em noites de insomnia. Maria retrucava: foi sua escolha confessar. A traição emocional crescia, cada uma culpando a outra pelo caos. João, aliado a Pedro, testemunhou contra Sofia. Minha irmã mudou por influência de Maria. Ela era feliz antes. A declaração feriu Sofia profundamente, uma traição familiar que a isolou.
No trabalho, Maria enfrentou retaliação. Seu chefe, amigo de Pedro através de círculos sociais, a rebaixou em projetos. Foco no profissional, não no pessoal, disse ele, mas era punição velada. Maria considerou demitir-se, mas precisava do salário para apoiar Sofia. A pressão social se manifestava em formas sutis, amigos em comum se afastavam, convites para eventos cessavam. Em uma festa no Lisboa Factory, um antigo amigo de João confrontou Maria: "Você destruiu uma família. Como se sente?" Ela saiu chorando, questionando sua moral. Era certo priorizar o amor sobre a estabilidade alheia? Sofia, por sua vez, perdeu amigos da igreja que a viam como desviada. "Reze para se curar", disse uma ex-amiga. A luta interna de Sofia era feroz. A educação católica fazia duvidar se seu amor era errado, mas os momentos com Maria afirmavam. Uma reviravolta veio quando Inês adoeceu, uma febre alta que exigiu hospitalização. Pedro relutou em deixar Sofia visitar, mas cedeu. No hospital de São José, Sofia segurou a mão da filha, lágrimas caindo. "Mamã sente saudades", sussurrou. Inês sorriu fraco: "Volta para casa." O momento a abalou. Maria esperava do lado de fora, sentindo-se uma intrusa. "Talvez devesses voltar para eles", sugeriu Maria, em um ato de sacrifício. Sofia negou, mas a semente da dúvida foi plantada. A imprensa local pegou o caso, com artigos sensacionalistas: "Professor abandona família por amor proibido." Rumores se espalharam, afetando a escola de Sofia. Pais retiraram filhos de suas aulas, e ela foi suspensa. "Isso é discriminação", protestou ela, mas o diretor citou distúrbios. Sofia processou a escola, adicionando mais stress. João, consumido pela raiva, tentou uma reconciliação forçada. Encontrou Maria em um café no Príncipe Real, par com isso. "Deixe minha irmã em paz." Maria, lágrimas nos olhos, rebateu: "Eu a amo. E ela me ama." João saiu, mas suas palavras ecoaram: "Amor? Isso é egoísmo." A traição de João foi o golpe mais duro para Sofia. Irmãos inseparáveis na infância, agora inimigos. Ela confrontou-o em casa dos pais. "Como podes me trair assim?" João respondeu: "Você traiu primeiro. Pedro é como um irmão para mim." A discussão escalou, com os pais intervindo, culpando Sofia. "Você trouxe vergonha para esta casa." Sofia saiu, jurando nunca voltar. Maria e Sofia, agora isoladas, se apoiavam mutuamente, mas as rachaduras apareciam. Uma noite, após uma audiência perdida, Sofia explodiu: "Talvez eu devesse ter ficado calada." Maria, ferida, saiu para caminhar pelo Tejo, questionando se o amor valia destruição. O conflito moral as consumia, escolher o eu autêntico versus o dever familiar. Mas uma luz surgiu quando uma ONG LGBT em Lisboa ofereceu apoio legal. "Vocês não estão sozinhas", disse a advogada. Isso deu esperança, mas o caminho era longo. A suspensão de Sofia virou demissão, deixando-a desempregada e dependente de Maria. Elas se mudaram para um apartamento menor em Campo de Ourique, cortando gastos. A tensão financeira adicionou combustível ao fogo. "Eu sacrifico tudo e você reclama de dinheiro", acusava Sofia. Maria, exausta do trabalho extra, retrucava: "Eu também perco, Sofia. Perdi meu melhor amigo." As brigas se tornavam frequentes, cada uma pagando o preço de suas escolhas. Pedro, vencendo a custódia, limitou visitas de Sofia uma por semana. Cada encontro com Inês era agridoce, a menina crescia distante, chamando a nova namorada de Pedro de tia. Sofia voltava destruída, questionando: "Valeu a pena perder minha filha?" João, arrependido em parte, tentou uma abordagem. Ligou para Maria: "Vamos conversar." Pela Sofia.
Elas se encontraram em um banco no Jardim da Estrela. João admitiu: eu reagi mal. Mas ver minha família se desfazer. Dei. Maria explicou: não foi planeado. Aconteceu. João ouviu, mas pediu: deixe-a voltar. Por Inês. Maria recusou, mas a conversa plantou dúvida. Sofia, ao saber, sentiu-se traída. Você falou com ele pelas minhas costas? A desconfiança crescia, e quando as traições passadas. Os pais de Sofia, em uma tentativa final, visitaram o apartamento. Volte para Pedro. Deus perdoa, suplicou a mãe. O pai ofereceu dinheiro para terapia corretiva. Sofia o expulsou, mas o encontro a abalou. E se eles tiverem razão? E se isso for uma fase? Maria, para apoiar, juntou-se a grupos LGBT, participando de marchas no PRI de Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias rejeitadas, empregos perdidos. Isso a fortaleceu, mas Sofia hesitava, temendo exposição. Uma noite, após uma marcha, Maria beijou Sofia publicamente. Não temos que nos esconder. Mas fotos vazaram online e Pedro usou-as no tribunal. Veja a influência negativa. Sofia perdeu mais direitos de visita. A dor a levou a uma depressão, isolando-se. Maria tentou ajudar, mas sentia-se impotente. Eu causei isso, pensou. O conflito ético culminou quando Sofia recebeu uma oferta de emprego em Porto, longe de tudo. Talvez devêssemos nos separar. Por Inês. Maria, chocada, argumentou: não desista de nós. Mas Sofia partiu para uma entrevista, deixando Maria sozinha. Na ausência, Maria refletiu sobre o preço: perda de amizade, estabilidade, sanidade. Sofia, em Porto, encontrou Pedro por acaso. Ele propôs reconciliação por Inês. Sofia hesitou, o dever maternal pesando. Ela ligou para Maria: eu volto. Mas preciso de tempo. A incerteza as corroía. Ao retornar, Sofia confessou a tentação. Quase aceitei. Maria, ferida, questionou a lealdade. Você me trairia? A discussão escalou em uma briga feroz, com acusações voando. Sofia saiu, passando a noite em um hotel. Maria chorou, percebendo o abismo entre elas. A separação temporária forçou reflexão. Sofia, sozinha no hotel, revisou sua vida, o casamento forçado, o amor reprimido, a rebelião custosa. Eu paguei caro pela liberdade, pensou. Ela visitou Inês secretamente, vendo a menina feliz com Pedro. O coração partiu, mas viu que Inês se adaptava. Talvez eu não seja essencial como pensei. Maria, em casa, reconectou com velhos amigos, buscando perspectiva. Uma amiga disse: o amor verdadeiro resiste, mas não destrói. Inspirada, Maria escreveu uma carta para João: perdoe-me. Eu amo sua irmã. João respondeu, marcando um encontro. Eu entendo agora. A sociedade nos pressiona, mas família é mais. Ele mediou uma reunião com os pais. Sofia voltou e, juntas, enfrentaram a família. Em uma conversa tensa na casa em Belém, Sofia declarou: eu sou assim. Aceitem ou percam-me. O pai, rígido, saiu, mas a mãe abraçou-a chorando: eu te amo, filha. Foi um começo. Pedro, vendo a determinação, cedeu mais visitas. Sofia reconquistou emprego em uma escola progressista. Maria e ela reconstruíram mais fortes. A relação floresceu com planos de casamento legal. Mas cicatrizes permaneceram, a amizade com João se curou lentamente e Inês dividia tempo entre lares. Anos depois, elas olhavam o Tejo, mãos entrelaçadas. Pagamos o preço, mas ganhamos nós mesmas, disse Sofia.
Maria assentiu, mas questionou internamente as escolhas. Foi certo priorizar o amor individual sobre o bem coletivo familiar?